As 7 últimas palavras de Cristo, uma provisão para sua mãe, de John MacArthur. No meio de sua maior angústia, a atenção de Cristo não estava em si mesmo e em suas necessidades. Mesmo enquanto estava pendurado na cruz, espancado e sangrando até a morte, seu foco estava em tudo o que seu Pai estava realizando. Vemos isso ilustrado em cada uma de suas últimas 7 palavras. Hoje veremos como ele cuidou de sua mãe terrena. Uma cena que nenhuma mãe quer ver. Os inimigos de Jesus não eram os únicos espectadores na cruz. Quando a notícia se espalhou por Jerusalém naquela manhã de que Cristo estava preso e havia sido condenado à morte pelo Sinédrio, alguns de seus entes queridos mais próximos aproximaram-se dele. João capítulo 19, versículo 25 descreve a cena. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Alguns intérpretes acreditam que João menciona apenas 3 mulheres e que a irmã de sua mãe é a mesma pessoa que Maria, esposa de Clopas. Mas isso significaria que essas 2 irmãs se chamavam Maria, e isso parece altamente improvável. Em vez disso, parece que João estava dizendo que havia 3 mulheres chamadas Maria presentes: a mãe de Jesus, a senhora Clopas e Maria Madalena, bem como uma 4ª mulher, irmã de Maria, cujo nome não é dado, mas ela pode ter sido Salomé, a mãe de Tiago e João. João também indica, no versículo 26, que ele próprio estava presente, referindo-se a si mesmo como sempre fazia em seu evangelho, como o discípulo a quem Jesus amava, conforme João, capítulo 21, versículos de 20 a 24. A dor de ver Jesus morrer deve ter sido uma agonia para seus entes queridos, mas para ninguém foi mais difícil do que para Maria, sua mãe terrena. Anos antes, em seu nascimento, o velho profeta Simeão havia dito a ela: Eis que este menino foi designado para a queda e elevação de muitos em Israel, e para um sinal de oposição, e uma espada traspassará até a sua própria alma, até o fim, para que os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. Lucas, capítulo 2, versículos 34 e 35. A espada da qual Simeão falou agora estava perfurando seu coração enquanto ela assistia à morte de seu filho primogênito. Ela o havia criado desde a infância. Ela conhecia sua absoluta perfeição melhor do que ninguém. E, no entanto, enquanto ela observava, multidões de pessoas desprezavam seu filho, zombando e abusando dele cruelmente. Sua forma, emaciada e ensanguentada, pendia impotente na cruz, e tudo o que ela podia fazer agora era observar sua agonia. A tristeza e a dor que tal visão causaria à sua mãe são insondáveis. E, no entanto, em vez de gritar e se encolher de histeria, virando-se, fugindo de terror ou desmaiando com a visão horrível, ela se levantou. Ela é o próprio modelo de coragem. Jesus a viu de pé e sofrendo ali, e sua 3ª palavra na cruz reflete o terno amor de um filho por sua mãe. Quando Jesus viu sua mãe e o discípulo a quem ele amava estava perto, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Então ele disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. A partir dessa hora, o discípulo a acolheu em sua própria casa. João capítulo 19, versículos 26 e 27. Quando Jesus disse, eis aí o teu filho, ele não estava se referindo a si mesmo. Ele provavelmente acenou com a cabeça para João. Ele estava fazendo uma provisão graciosa para Maria nos anos vindouros. Ele estava delegando a João a responsabilidade de cuidar de Maria em sua velhice. Uma relação única. Este foi um gesto bonito e diz muito sobre a natureza pessoal do amor de Jesus. Embora estivesse morrendo sob o tipo mais excruciante de angústia, Jesus, o Rei do Amor, abnegadamente desviou-se para cuidar das necessidades terrenas daqueles que estavam a seu lado. Embora estivesse ocupado com o evento mais importante da história da redenção, lembrou-se de prover as necessidades de uma mulher, sua mãe. Ele a chama de mulher. Em nenhum lugar dos evangelhos ele a chama de mãe, só mulher. A expressão não transmite nenhum desrespeito, mas ressalta o fato de que Cristo era muito mais para Maria do que um filho. Ele também era o salvador dela.
conforme Lucas, capítulo 1, versículo 47. Maria não era uma co-redentora sem pecado, ela era tão dependente da graça divina quanto mais humilde dos pecadores. E depois que Cristo atingiu a idade adulta, seu relacionamento com ele era o mesmo de qualquer crente obediente ao Senhor. Ela era uma discípula, ele era um mestre. O próprio Cristo repreendeu aqueles que queriam elevar Maria a um lugar de extraordinária veneração. Uma das mulheres na multidão levantou uma voz e disse-lhe: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios em que mamaste. Ele disse: Pelo contrário, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28. Maria foi abençoada porque ela foi obediente à palavra de Deus, assim como qualquer outro crente. Sua posição como mãe de Cristo não carregava consigo nenhum título especial, como comediante, rainha do céu ou qualquer outra forma de deificação que a superstição medieval atribuiu ao conceito popular de Maria. Sejamos perfeitamente claros, é uma forma de idolatria conceder a Maria honras, títulos ou atributos que de fato dão a ela um status igual na obra redentora de seu filho, ou a elevam como objeto especial de veneração. No entanto, Cristo amou e honrou sua mãe como mãe. Ele cumpriu o 5º mandamento tão perfeitamente quanto cumpriu todos eles, e parte da responsabilidade de honrar os pais é o dever de garantir que eles sejam cuidadosos na velhice. Cristo não negligenciou esse dever. Talvez seja significativo que Jesus não tenha confiado Maria aos cuidados de seus próprios meio-irmãos. Maria era evidentemente uma viúva agora. Nada é dito sobre José depois das narrativas do Evangelho sobre o nascimento e infância de Jesus. Aparentemente, ele já havia morrido quando Jesus começou seu ministério público. Mas as Escrituras sugerem que, após o nascimento de Jesus, Maria e José tiveram um relacionamento conjugal que era normal em todos os sentidos. Mateus capítulo 1, versículo 25. Apesar das reivindicações da Igreja Católica Romana, as Escrituras não nos permitem acreditar que Maria permaneceu perpetuamente virgem. Pelo contrário, os Evangelhos afirmam claramente que Jesus tinha irmãos. Marcos capítulo 3, versículos de 31 a 35, Lucas capítulo 8, versículos de 19 a 21, João capítulo 2, versículo 12. Mateus até os nomeia: Tiago, José, Simão e Judas. Mateus capítulo 13, versículo 55. Eles teriam sido, de fato, meio-irmãos, como filhos naturais de Maria e José. Por que Jesus não designou um dos seus próprios irmãos para cuidar de Maria? Porque, de acordo com João, capítulo 7, versículo 5, seus irmãos não criam nele. Eles se tornaram crentes quando Jesus ressuscitou dos mortos e, portanto, Atos capítulo 1, versículo 14, registra que eles estavam entre o grupo que se reunia para orar no cenáculo, quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, junto com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Mas eles, evidentemente, ainda não eram crentes quando Jesus morreu. Assim, enquanto ele estava morrendo na cruz, ele entregou sua mãe aos cuidados de seu amado discípulo João.